Olá, pessoal. Hoje o podcast da OAB Caxias, Questão de Ordem, é de responsabilidade da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais. E o assunto a ser tratado é o bastidor da atuação no direito eleitoral. Meu nome é Andressa Bosler, eu sou advogada, assessora parlamentar na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pós-graduada em processo civil e pós-graduanda em direito eleitoral. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho do direito eleitoral em si. O direito eleitoral é um ramo peculiar, uma vez que as regras específicas fogem um pouco das noções, né, e do que nós, advogados, trabalhamos no dia a dia. Mas é nos bastidores que a gente sempre fala que a mágica acontece, que nós acabamos por nos apaixonarmos por esse ramo do direito e também contribuímos, né, para uma sociedade mais justa, desde que sempre trabalhando com responsabilidade e seriedade. Os nossos convidados hoje, mais do que especiais, são pessoas que eu admiro muito e estão aqui conosco. Edson Borowski, chefe do cartório de Caxias do Sul, bacharel em Direito, economista e especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral. Tudo bem, Edson? Tudo bem, doutora Andressa? Tudo bem. João Henrique Leone Ramos, nosso coordenador, né, da CEP, da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, advogado especialista em direito eleitoral, autor de livros e artigos sobre as eleições e direito eleitoral. Tudo bem, doutor? Oi, Andressa, Edson, meu grande amigo. A gente já passou poucas e boas juntos. Hoje vamos contar um pouco das nossas histórias. Isso aí. Então, o patrocínio do nosso podcast é da R Master Sul Assessoria Documental. Bom, antes de iniciarmos propriamente dito o nosso bate-papo, acho importante nós falarmos um pouquinho do trabalho da CEP, da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, né? A CEP, ela é uma comissão que ela foi criada em 2022 e ela atua mais fortemente durante os pleitos eleitorais, por óbvio, né? Então, na última eleição, nós trabalhamos muito junto aos cartórios e aos partidos políticos, no sentido de garantir a lisura e a integridade do pleito, né? O papel da OAB, nós trabalhamos muito efetivamente e acreditamos na importância do papel da OAB nessa fiscalização e em todo o processo eleitoral. A ideia do nosso podcast hoje é tratarmos especificamente sobre alguns assuntos e algumas questões polêmicas dos bastidores, né, da atuação no direito eleitoral. Então, eu abro a palavra agora para o nosso coordenador, Dr. João Henrique, para que ele nos fale um pouquinho. João, como é a atuação, o dia a dia no direito eleitoral e como que tu acha que nós, advogados e operadores do direito, podemos contribuir aí para uma sociedade melhor atuando nesse ramo do direito? A comissão tentou fazer dessas últimas eleições, até o Edson nos convidou muito, a gente tentou participar do máximo possível como um apoiador, como um fiscalizador da eleição, apesar de mostrarmos que nós temos em Caxias do Sul servidores públicos da Justiça Eleitoral de excelente qualidade, uma organização na eleição, naquela correria que é pegar, levar, buscar urnas, a gente vê a qualidade que se faz. A OAB faz um trabalho de fiscalizar, de olhar. E a comissão participou muito também num ponto principal da Câmara, junto com a Câmara Municipal de Vereadores, aqui de Caxias do Sul, com um projeto que a Andressa era coordenadora, né? Inclusive, que é o nosso voto, nossa voz, que trouxe, na verdade, grandes soluções, ajuda, apoio para a população para escolher seu voto. E tanto que esse projeto junto foi copiado por diversas subseções, outras câmaras de vereadores, escolas do Legislativo. Virou um estudo, né? Que no país inteiro estão se usando esse projeto, que é um projeto que surgiu numa conversa em janeiro com a vereadora Marisol Santos. A gente começou a conversar e ela, diretora da Escola do Legislativo em Caxias, e saiu. Óbvio, buscamos o Edson, que ninguém mais entende que ele neste assunto. Né? É um estudioso, um prático, inclusive olhando em outros países como observador. Os livros do Edson são maravilhosos. É uma situação que tu entende muito
as diferentes situações das eleições. E esse foi o trabalho da comissão. A gente buscou menos uma questão acadêmica, a gente tentou fazer menos questões acadêmicas da teoria, que até a gente vê que faz falta, não tem nas faculdades, né, Edson? O direito eleitoral, que é de suma importância. E o que eu mais vejo no direito eleitoral hoje? Pequenos erros por um civilista querer fazer as questões de direito eleitoral, por um especialista em direito do trabalho querer fazer questões eleitorais, muito porque tem muitas questões muito específicas, especiais, feitas para o eleitoral. Então a gente vê que nesta situação, o advogado eleitoral, mesmo que muitas vezes não funcione, ele deve buscar a prevenção, orientação. Claro, né? Tu sabe, eles não nos obedecem, né? Eles consultam o João, daí o João fala o que tem que fazer, eles vão pedir pro Edson a mesma coisa, para ver se sempre a gente vê que falta, às vezes, a gente convencer. Não é convencer, é que a tensão de uma eleição é tão difícil, né, André? Tu já participou de diversas eleições, a gente pode ter bastante gente aqui que conviveu com isso, vê que é difícil, é complicado. É uma correria, é uma pressão. Então, tu tem poucos dias nessa situação e, às vezes, os candidatos se passam, como acontece com qualquer ser humano. Mas a gente tenta sempre trabalhar na prevenção. Inclusive, João, pegando o gancho do Nosso Voto, Nossa Voz, ele vai concorrer a um prêmio brasileiro, né, de escolas do Legislativo. Acho que é de escolas legislativos, por conta do sucesso que ele foi e acho que mais que isso, da importância que ele tem para a sociedade em geral, né? E a questão da atuação prática no direito eleitoral, eu acho que esse é o ponto, assim, quando a gente atua diretamente com vereadores e com uma nominata de candidatos, eu acho que o advogado, o operador do direito, ele tem que ter muita seriedade e tem que ter muita responsabilidade, porque muitas vezes a lei eleitoral, ela vai de encontro com aquilo que o candidato quer ou que o próprio partido quer. E aí, o operador do direito, o advogado, sendo do partido, sendo contratado pelo candidato, acaba sofrendo uma pressão muito grande, porque ele quer fazer algo e normalmente a gente fala, não pode, né? A lei acaba sendo muito restritiva e eles não entendem. Eu acho que isso também acaba sendo um desafio para ti, né, Edson? Porque, inclusive, uma pessoa que quase enlouquece no pleito é o Edson, porque são todos os partidos, todos nós ligando para tirar dúvidas, porque gera uma ansiedade muito grande no sentido de não querer errar. E eu acho que isso até os partidos e os candidatos que recorrem aos advogados e aos cartórios, ao MP para tirar dúvida, estão um pouquinho à frente, porque temos, acho que a grande maioria, né, Edson, primeiro faz, depois pergunta. Como tu vê essa questão aí? Conta para nós teu sofrimento na época eleitoral. Eu acho que primeiro, eu acho que não é sofrimento. Primeiro é um prazer. Né? Eu estou na Justiça Eleitoral, já atuava no setor público. Então, eu sou um servidor público. Né? Então, para mim, sempre foi um prazer, apesar do cansaço, é óbvio, né, que a gente acaba trabalhando muitas horas no período eleitoral. Plantões todo dia, né? Não existe não existe sábado, domingo, nem feriado. Né? No Rio Grande do Sul, em setembro, tem 2 feriados, a gente tem que trabalhar. Também, feriado, né? Então, mas eu acho que nunca foi assim um sofrimento, nunca foi alguma coisa que... Claro que tem o cansaço, e eu também já fiz algumas... posso falar uma palavra não muito adequada, já fiz algumas sacanagens, já pedi para o João ir estudar, né? E agora eu descobri que a Andressa também tá estudando direito eleitoral. Viu como eu faço umas maldades também de vez em quando, né? O Edson... Então, o João, uma vez até lá na UX, né, João disse, eu fui estudar direito eleitoral porque eu cheguei lá no cartório para apertar o negócio, o Edson disse, vai estudar. Foi assim. Naquela palestra foi uma felicidade. Eu fui palestrar no UX Teatro sobre direito eleitoral e o Edson estava na plateia. E o Edson foi assistir. Eu quase me escondi embaixo da cadeira, mas tudo bem. Eu tive que citar porque foi isso.
Era numa questão que não se fazia profissional, era na amizade, com um grande amigo, dá pra citar, que é o Guila Sebem, um grande amigo, também. Foi vereador, e a gente fazia por amizade. O grupo da política dele era na amizade. E a gente começou a fazer o Edson, mas guri, vai estudar isso aqui, ninguém vai estudar. Eu me lembro do teu sócio, o Dr. Leonel, né? Tá isso. Em Portugal agora, então chegou os dois meninos lá, né? E pai, pergunta aqui, pergunta ali, eu disse, não, mas João, quem sabe, né? Porque assim, não, de maneira alguma eu estava dizendo que eles não tinham capacidade ou conhecimento, mas assim, realmente como a doutora Andressa falou, tem muitas especificidades, né? E eu até tenho uma questão que está na pauta do dia hoje, né? E o direito eleitoral deixou de ser pauta só nas eleições, né? Isso aí. E às vezes tu consultar um especialista, alguém que conhece a jurisprudência, ou conhece como se comportam os tribunais, ou até o direito material, por exemplo, pode deixar de perder o mandato, né? Hoje nós temos mais cursos de extensão, que eu estou dando um agora na universidade, né? Nós temos mais cursos de especialização e lutamos, eu também sou membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, para que essa disciplina venha para a grade. Nós temos uma demanda no Conselho Nacional de Educação, que está para ser decidido em seguida, para que o direito eleitoral seja uma disciplina obrigatória. Eu não tive direito eleitoral. Tu não teve também, né, João? E tive que fazer a pós em Porto Alegre. Isso. Então, assim, nem no currículo, nem como aquelas disciplinas eletivas, né? Tu não tem. E a nossa interpretação nem é tanto da técnica do direito. Porque isso, obviamente, que uma disciplina ajuda e tal, mas não é a prática, às vezes também ajuda. Mas o direito eleitoral numa graduação, ela tem nós achamos, na Abradep, no IGAD, aqui também que eu sou associado, que ele vai ajudar numa recomposição democrática do país. Né? Se nós trouxermos para as grades curriculares do curso de Direito, nós teremos uma melhor condição, inclusive, de enfrentar esses momentos difíceis, né? de insegurança. Né? Mas é muito, muito bacana, assim, é uma área apaixonante, né? Então, quem está envolvido acaba... Porque eleição, uma coisa que eu aprendi também. Aquele nosso amigo, né, lá do futebol, que é muito tranquilo, né? Que assiste o jogo lá na arquibancada, na eleição ele se transforma em outra pessoa. Então, assim, a emoção transcende e a razão ela fica num segundo plano. Então, a eleição ela impacta muito nas relações, né? Para o bem e para o mal. Né? Que às vezes a gente constrói relações. Felizmente, a minha balança é positiva. Eu construí muito mais relações. Eu acho que não tem nenhum desafeto aí na eleição. Nunca ouvi. Se tem, não me falou, pelo menos. Não me contou, né? Pois é, eu acho essa questão que tu colocaste, Edson, é muito importante, porque o conhecimento, ele transcende, né? E nós devemos cada vez mais levar o conhecimento dentro das nossas possibilidades, cada um, né? Dentro do seu ramo ou daquilo que consegue atuar. Levar conhecimento, adquirir conhecimento e levar conhecimento de qualidade para a sociedade, para as pessoas que estão entre nós. Assim, eu vejo que nos partidos políticos, as próprias nominatas, às vezes os candidatos querem concorrer, mas eles não se informam e eles não têm o mínimo conhecimento da atuação, do direito eleitoral. Gera muita incerteza e muita insegurança neles, assim, do que pode fazer, o que não pode, principalmente com relação à propaganda, né, que tiveram várias mudanças nos últimos anos, né, e aí nós vemos aqueles candidatos que se preocupam em verificar e aqueles que fazem e aí depois nós temos que atuar e responder. Esse caso específico aí da cassação que tu falaste, por óbvio, nós estamos acompanhando minuto a minuto, né, eu tenho uma tese e que funciona comigo. Nós somos atuantes na área do direito, eu presto assessoria eleitoral e jurídica quase que diariamente, participei da última comissão processante aqui na Câmara, atuei diretamente na comissão. E uma das coisas que enriquece muito o direito eleitoral é que existe um regramento jurídico, existe uma lei que norteia, mas que o contexto atual, o contexto político, ele influencia muitas vezes mais, principalmente no processo de cassação, do que a questão jurídica, né? A lei especificamente. Tanto que, muito embora eu
apoie e tenha aprovado o parecer emitido pelo relator dessa comissão, especificamente não foi acatado. E aí nós temos que ter, é isso que eu falei, a responsabilidade e a civilidade de, ok, está tudo bem, é um movimento. Mas a minha tese da cassação nem é que daqui um pouco não ouviu a assessoria, os advogados, é assim, vou correr o risco. E às vezes acontece. E às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas tu vê, às vezes, por exemplo, até um eleito perder o diploma por besteiras, né? Por pequenas questões. Pode ser um descuido? Pode. Por arriscar, dizer, não, ninguém vai notar. Sabe? Só que hoje a justiça eleitoral, ela é mais profissional. Ela é... não só por ser um ramo do direito, não só por ser uma justiça especializada nisso, mas por tudo, porque há uma fiscalização de todos os partidos. Um fiscaliza o outro. Tanto que até numa prestação de contas anual pequena, que muitas vezes o partido nem movimentou dinheiro fora do ano eleitoral, tem prazo para impugnação de qualquer cidadão. Então, é uma questão do dia a dia. O Edson, às vezes, o curso de economia, né, Edson, nos traz, por exemplo, né, eu não sei onde é que o Edson se formou, mas na UX, te traz o conhecimento para quando tu assiste o jornal, tu entende por que tal coisa está acontecendo. Se tiver direito eleitoral, ou pelo menos uma base que tenha, não só nas faculdades, mas que tivesse essa discussão, as pessoas entenderiam as pequenas coisas que andam acontecendo e muitas coisas que acontecem na sociedade que a gente poderia explicar. Até de casos que hoje estão muito polêmicos, mas que é por uma questão simples, besta, que uma pessoa fez, só que daí se transforma numa grande luta política. A gente poder separar, muitas vezes, a política, a opinião política do direito eleitoral. É difícil? É, porque tu tá lidando com isso sempre. Tanto que eu digo, se o advogado eleitoral nunca participou de uma eleição, não gosta de uma eleição, não gosta de política, tu vai fazer besteira. Porque tu não entende a convivência, tu não entende o que tá funcionando. Porque o papel é uma coisa, a prática é outra. Então, essa é a questão principal do advogado eleitoral. Tem que saber fazer política, tem que gostar de política. Tanto que a política é uma ciência, né? É uma ciência. Porque é nesse ponto que tu, não só o direito eleitoral como o direito, como o instituto, como o estudo, a política é uma ciência. Hoje não se faz candidato só por ser candidato. Hoje tu é candidato, tu sabe quem vota em ti, por quê, como acontece, tu tem que ser profissional. Isso. E o advogado eleitoral tem que participar desse jeito. Essa questão do risco, né? Bom, eu me formei na Universidade Federal em Economia e voltei agora para a URGS para fazer o mestrado em Ciência Política, né? Então, estou lá de novo, estudando, indo para Porto Alegre toda semana. Mas essa questão lembra, João, a frase que eu mais falo lá, quando o pessoal vem, você pode fazer tal coisa, daí a Justiça Eleitoral não é órgão consultivo. Quem dá consulta é os advogados. Mas aí eu digo, olha, na lei lá diz isso aqui. Ah, mas Edson, tal coisa, não sei o quê. Eu disse, olha... Inclusive, às vezes eles mandam pra gente, o Edson me mandou isso. Sempre letra de lei, ponto. O Edson manda, olha a lei tal. Mas porque a gente não pode dar palpite, porque até às vezes a gente diz, né? Mesmo assim, depois diz, mas o Edson lá disse que podia. Não, eu digo que tá na lei. Aí eu falo sempre aquela frase, né? Você tá em dúvida? Não faz. Isso não é para o direito eleitoral, isso é para a vida. Eu uso isso como garantia também do exercício. Se tem dúvida, não faz. Qualquer coisa na nossa vida. Tu tá inseguro, não tem, né? No trânsito, tu tá inseguro, recua, né? Vai mais devagar. Seja mais prudente, reduz a velocidade. Por que na chuva a gente, né, reduz a velocidade? Porque tem mais insegurança, tu tem menos visibilidade. E no direito, qualquer direito, né? Não é diferente. No direito eleitoral também. E hoje as pessoas, felizmente, João, acho que isso é a minha segunda questão que eu queria falar aqui, desde essa experiência prazerosa, mas o que eu vejo, assim, também de bom, né? Vamos falar de coisas boas, né? É que há uma profissionalização bastante interessante no direito eleitoral. Não só na academia, assim, há vários cursos, nós temos vários cursos de colegas que oferecem, vão lutar, né? Tomara que em breve a gente consiga colocar na grade, mas o que eu acho que ajuda e ajudou
e é motivo até de um grande preconceito, é que o advogado precisa ser remunerado, gente. Né? O advogado precisa viver, precisa ser pago, né? O advogado não faz... Muito dos eleitoralistas antigos ou que atuavam por identidade ideológica. Atuavam porque, né, aquele é o meu partido, então eu vou ajudar, eu tenho uma identificação com aquela candidatura, eu sou consultor para outras áreas do candidato, aí o candidato traz... Até como eu comecei por amizade. Por amizade. Hoje, com os recursos do fundo partidário e do fundo especial de campanha eleitoral... que existe em todo o mundo, não vamos aí sair falando... Isso aqui parece uma conversa do boteco. É quase, né? Mas assim, é só no Brasil, o fundo partidário é um absurdo. Gente, não tem democracia sem dinheiro. Isso aí. Não tem defesa técnica de graça. Não, e é um custo barato a democracia. É um custo barato. Então, hoje nós temos advogados que estão sendo remunerados justamente... Contadores também. Contadores, tem contadores. Aí tem um escritório que arrecadou mais de 20 milhões. No entanto... Olha só, os honorários deles foi 20 milhões, mas foram, só de fundo partidário, foram 4 bilhões. Cada centavo daquele fundo, ele é analisado com uma lupa pela Justiça Eleitoral, porque é dinheiro público. Então, o candidato precisa ter um contador especializado, bem remunerado. Que faz falta no mercado hoje. Então, contadores para trabalhar em eleição é difícil, uma luta. É sempre aquela improvisação, não sei o quê. Então, com o dinheiro, com a remuneração, nós vamos mudar totalmente o paradigma. Eu acho que já mudamos, né? Já não tem mais aquele voluntarismo, né? Que nem essa de 2012, né? Do cara bater na janela 1h que o prazo era às 4h. Então, hoje não tem mais isso, né? Não tem esse voluntarismo até pode ter alguma coisa mais emergencial. Mas hoje nós temos, assim, já um volume maior. E que bom que eles estão recebendo, né? Que devem receber, porque também qualifica a atuação tanto para os partidos quanto para os candidatos. Porque aí... A gente acabou de falar em cassação, né? Tu pega um profissional que não tem qualificação, que não tem um entendimento específico do ramo, depois pode ter problema. Rapidamente, qual o maior desafio da atuação no direito eleitoral hoje? Né? Estamos vivendo em outros momentos, o Edson trouxe a questão mais analógica da atuação, né? Pela tua experiência, mas hoje para ti, qual é o maior desafio? Eu até acho que eu já sei a resposta. O que tu acha aí, João? O maior desafio é a desinformação, né? Com certeza. E assim, a desinformação técnica, né? Essa semana eu quase infartei. Eu tenho uns 200 grupos de WhatsApp aí, né? Só na Bradep acho que tem uns 15, né? E até os advogados... Inclusive, até as pessoas cometem crime eleitoral e mandam pra... Eu já recebi também, assim, alguns problemas, né, pessoal? É difícil, né? E tu tem que alertar. Olha, não pode, né? Mas vejam, até advogados experientíssimos, assim, advogados de linha de frente, com algumas dificuldades, por exemplo, nesse caso, que nós estamos falando claramente do caso do Deltan Dallagnol, né? Isso. Por exemplo, né? Eu quase infartei até hoje, um brincou. Agora acho que corrigimos, o Edson não infarta mais. Mas as notícias, as manchetes, reproduzidas por advogados, era o TSE cassou o mandato. O TSE não caça mandato. O TSE caça o registro ou indefere, no caso ele foi um indeferimento do registro, sim, mas pode caçar o registro e pode caçar o diploma. E aí tu vê, né? Poxa, mas... Porque isso muda, isso, além de técnica, tem a questão cognitiva. As pessoas acabam identificando na Justiça Eleitoral algo que interfere no parlamento. A Justiça Eleitoral não interfere no parlamento. E o presidente Lira, numa resposta, eu acho que ele talvez não tenha usado as melhores palavras, mas ele diz que quem caça mandato é o parlamento. E é isso. Cassação de mandato é o parlamento. A Justiça Eleitoral não caça mandato. Que segue um rito próprio, com legislação específica. Exatamente. Agora, quando o detentor do mandato não tem os pré-requisitos básicos para exercer o mandato, que é o registro deferido e o diploma da Justiça Eleitoral, é óbvio que ele vai ter apenas uma declaração de encerramento do mandato. Isso aí. Então, essa semana, a desinformação, mas eu acho que melhorou bastante, assim. E, obviamente, que as fake news hoje é o nosso grande desafio. As fake news, porque hoje a gente é produtor de conteúdo, nós estamos produzindo conteúdo jornalístico, né? Não sei nem para que tem jornalista mais, né?
né? Não sei, porque a gente produz aqui Querem todo desempregar dia, o Ivan, que é o jornalista. Mas assim, ainda bem que nós temos um jornalista técnico e que nos assessora, que nos diz como a gente trabalha, como a gente deve se comportar, né? Porque hoje todo mundo acha que é jornalista, todo mundo produz conteúdo. Eu produzo lá um vídeo no TikTok e aquilo viraliza, dependendo do conteúdo, né? Normalmente viraliza, são conteúdos de ódio e de pornografia. Isso. São os dois conteúdos que mais viralizam, né? Ou erótico, né? De ódio e alguma coisa relacionada a sexo. Então, são os dois conteúdos que, olha, hoje é o que viraliza, né? E aí o conteúdo técnico e tal tem mais dificuldade. Então, acho que é o grande desafio hoje. João, na tua opinião, qual é o maior desafio, assim, que... Há na prática um conflito entre, digamos assim, o marqueteiro e o advogado. Todas as eleições. É verdade. Marqueteiro e advogado, ou coordenador de campanha e advogado. Não, deixa eu só te interromper. Primeiro semestre lá do curso do mestrado foi exatamente esse debate. Por que os candidatos não contratam cientista político e contratam um cara do marketing? Porque o cara do marketing vai vender o produto. O cientista político vai dizer como ele deve se comportar, qual é o público. Mas realmente, tu foste feliz agora. Esse é o melhor... é o conflito que há. O cientista político, ele é de suma importância numa eleição. E aqui a gente não vê. Porque o cientista político identifica por que aquela faixa da sociedade não vota em tal pessoa e como ela fará para votar. Política é ciência, não se faz mais de forma amadora. Quando o conflito do marqueteiro, que é um produto, marqueteiro, até o coordenador de campanha, que o coordenador ele quer ganhar a eleição, ponto. Menosprezar o marqueteiro. Porque ele é de suma importância. Então, hoje, tanto que tu vê nas questões de formação política perfeitas de uma campanha, quem ganha mais é o marqueteiro e o advogado. Se tu for, eles fazem essa análise. Mas o que acontece? Existe conflito na prática porque esse quer fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, para ganhar. Muitas vezes pela tática que o cientista político montou, ele põe na prática e o advogado diz não. Eu tenho conflitos homéricos com vários, nunca foi de... Nós temos um grande amigo, que hoje é advogado, um grande advogado do LGPD, que é o Dr. Rafael, que é um grande coordenador de campanha, foi de diversas campanhas, que ele já me dizia tal coisa e já começava a me xingar, porque ele disse que eu sabia que eu ia dizer não, e ele já começava a me xingar antes de eu responder. Isso já é para ele se sentir melhor, ele dizia. Então, tu começa nisso. Quando tu participa de uma campanha grande, que eu participei, por exemplo, ao Senado, que só numa mesa tinha 30 e poucas pessoas cuidando só das redes sociais, com uma chefe no meio caminhando, só orientando o que fazer, existia um conflito do tamanho do mundo. E naquilo a tensão é tão grande que o coordenador de campanha e o marqueteiro se mudaram para essa casa, que foi alugada para ser uma sede de campanha, que inclusive o cara estava com o cachorro dele na casa. Por quê? Porque a vida é ali durante 60 dias. Porque enquanto o conflito está acontecendo e as dúvidas surgindo, o tempo da campanha está acontecendo e os candidatos que não têm esses conflitos estão seguindo. Tu vê uma questão que às vezes também se faz uma análise técnica do custo-benefício. Isso aí. As multas por mandar SMS numa grande campanha, elas são baixas, estão previstas no orçamento da campanha. Então, tu vê que são situações que são previstas. O advogado diz o risco, o coordenador decide, vou fazer ou não. Isso aí. Então, essa é a grande situação. Muitas vezes se faz algo que, inclusive, a defesa já está pronta. A defesa é feita previamente àquela atitude numa eleição. Claro, isso já é uma eleição maior, né? Tu tá numa questão de uma eleição maior. O candidato menor, um candidato a vereador, às vezes sozinho, com a família, com os amigos, ele não tem essa... Mas é que esse candidato a vereador, te interrompendo, João, ele também faz parte de algo maior porque ele é a nominata de um partido. E eu acho que foi muito bem colocado aqui, acho que por ti, inclusive, de que o direito eleitoral não permite mais amadores. Então, até mesmo os colegas que querem vir a atuar no direito eleitoral ou os próprios candidatos e partidos têm que se atentar para isso, que esses cuidados que nós estamos falando aqui não devem mais ser pensados numa campanha talvez para deputado ou para governador, desde baixo de vereador, prefeito, não querendo menosprezar, né? Porque eu presto assessoria para vereadores, a gente já tem que ter esse comprometimento
de fazer o certo e de ter estratégia e conhecimento para isso, E né? nisso a gente pega, por exemplo, o Dr. Catani, que é nosso vice-coordenador da comissão, já foi coordenador da comissão na gestão passada. O Dr. Catani faz um trabalho essencial quando se trabalha em conjunto, porque ele é um grande penalista. Isso. Ele é um grande penalista. Então, no momento que tu tem muitas questões dos crimes eleitorais, dessas situações, se faz um conjunto. Então, às vezes, o especialista de direito eleitoral não trabalha sozinho. Ele tá com um penalista, ele tá, às vezes, com outras áreas, muitos contadores, né? E essa é uma situação que os contadores, os bons, não querem mais atuar, porque é difícil também atuar. Como o Edson falou, o pessoal às vezes não quer pagar, não tem essa questão de ser profissionalismo e o custo-benefício não vale a pena. Por isso que às vezes tu deixa de assumir uma eleição que tu ganha por falta de escutar ou falta de orientação ou falta até de um bom contador. Isso aí. Outra coisa, assim, também, mudando um pouco do foco, né? E falando para os advogados e advogadas agora, né? Bem rapidinho. Há um outro mercado, João, que eu acho que eu agora convivendo mais na Abradep, no IGAD, até convido vocês a participarem do IGAD, é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que a gente vai ter grupo de estudo sobre direito eleitoral, tem espaço para debate e tudo mais. Mas a justiça eleitoral, né, a estrutura da justiça eleitoral talvez seja a única que a sociedade participa cotidianamente representada pelos advogados. Então, nós temos nos TRS duas vagas para juristas, que tem um mandato de 2 anos, tem edital aberto agora para 2 vagas, e no TSE também, ou seja, o TSE tem 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados. Eu me sinto representado lá no TSE, eu me sinto representado aqui pelos advogados que estão lá, ou seja, não é só o magistrado, mas o jurista está lá. Né? Então, também isso ajudou muito para que os advogados se interessem mais pelo tema. É uma experiência, é 2 anos, pode ser mais 2, mas espero que um dia a gente tenha aqui um caxiense. Eu acho que o João e a Andressa podem concorrer, inclusive, tem condições já de concorrer. Quem tem já editais concorreu agora é o Dr. Catani. O Catani já concorreu 2 vezes, estou lá, né, cobrando dele para ele se inscrever de novo, né? Já Então, foi pra vamos lista começar tríplice, uma inclusive. campanha, então. Ele já foi para a lista tríplice. Sim, já chegou até a presidência da República, né? Mas é um espaço bem interessante, é uma experiência como julgador e é uma representação da sociedade através dos advogados. Então, o papel do advogado, ele é muito importante para a justiça eleitoral, ele é um dos pilares, né, do sistema eleitoral. Então, fica aqui a dica, né? Gostaria que cada um de nós falasse um pouquinho sobre uma história peculiar que viveu, para mostrarmos para as pessoas a história da mágica que acontece nos bastidores, né? E eu vou começar por mim, contando uma história que eu vivi na minha primeira eleição, na primeira campanha que eu participei, que foi para vereador. Como mulher, né, eu acompanho muito essa questão de cota de gênero. Eu acredito muito também nas políticas afirmativas, né? Mas eu tive um caso muito peculiar que me chamou a atenção na última eleição. Porque sim, né, muito embora seja uma política afirmativa que eu defenda e que eu acho super importante, a gente sabe, né, João, que na prática isso acaba causando alguns transtornos e ansiedade para os partidos, para os coordenadores de campanha e para aqueles responsáveis, né, por criar e efetivar uma nominata necessária para uma campanha, porque precisamos ainda trabalhar muito com as mulheres no sentido de se colocar à disposição para a vida pública. A gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente não é uma construção só do partido ou só do legislador, é uma construção da sociedade que as mulheres também têm que cada vez mais avançar. E nesse caso específico, teve uma candidata que foi convidada, participou idoneamente, de forma correta, de toda a campanha, fez campanha, mas ela tinha um caderninho que ela anotava todas as pessoas, sei lá, ia lá, conversava com o Edson, vota em mim, o Edson, ok, votarei, ela anotava Edson, João, anotava. Só que chegou no dia da eleição, todo mundo, né, quem participa de uma campanha sabe, né, temos o QG, fica todo mundo lá, que é um momento muito legal da campanha, né, tu acompanhar aí o resultado, todos lá,
E ela fez uma votação pífia. E ela enlouqueceu porque ela tinha anotado todas as pessoas que iriam votar nela. E aí queria processar partido, denunciar no MP. E aí um trabalhão danado para nós explicarmos para ela, nem fui eu, foi um outro colega, como funcionava, que infelizmente as pessoas mentiram para ela, né? Falaram que iam votar e não votaram. Então isso me chamou muita atenção, porque às vezes é o que nós falamos anteriormente. É importante que os candidatos também tenham essa preparação, que conheçam o direito eleitoral, mas a ciência política, o contexto da sociedade que a gente viva, para que também não se decepcione depois, né? Essa questão é muito interessante, porque eu até ia falar do meu hobby lá vou deixar para depois do João, sobre as eleições fora do país, mas essa questão que a Andressa trouxe aqui é muito bacana, porque assim, a gente tem um defeito, né, de querer falar a verdade e ser sincero com as pessoas. Então, é muito comum, depois da eleição, aparecerem candidatos lá no cartório com esse mesmo discurso. E aí, claro, não só mulheres, mas nós tínhamos algumas que assim, participavam de 2, 3 eleições seguidas, que a gente percebia, fulana vai vir aí segunda ou terça, porque teve lá 50 votos, 100 votos e tal. Essa aí a gente sabe que semana que vem já vai bater aqui. E até teve uma situação de um candidato até que fez bastante voto e que ele viu que o TSE divulga lá o boletim de urna. Isso. E ele viu na sessão X, local tal, que ele não teve nenhum voto. E ele foi lá e disse, olha, nessa sessão vota um parente meu, um parente muito próximo, não vou dizer porque senão vão saber quem é. Mas vota um parente muito próximo. Eu almocei com o meu parente, eu levei ele, deixei ele na porta da sessão e ele disse que votou em mim. E tá aqui, não aparece o voto, vocês estão roubando meu voto. Meu Deus. E aí, né, a gente com todo jeitinho, mas também sendo honesto, né, disse, olha, não consta, ele pode ter errado o número, ou ele não votou, ou ele mentiu pro senhor, né, se tem essa possibilidade de dizer, olha, porque na eleição, né, João, o que mais a gente ouve é, não, eu voto em ti, eu tô contigo, eu te apoio. E se fosse isso, assim, tão fácil, nós não teríamos problema, todo mundo ia ter todos os votos, né? E eu sempre brinco que eu venho de Gravataí, também tinha uma militância política, e eu me lembro de uma eleição lá em Gravataí, porque daí eu posso falar, né? Não posso falar de Caxias. Que o candidato distribuiu 1.700 plaquinhas para casa. E ele colocou 1.500 plaquinhas. Ele efetivamente tinha placa em todo lugar. Fez 700 votos. Ou seja, a plaquinha, o que hoje a gente fala, curtida não é voto, isso. A placa também não é voto. Né? Nisso, Edson, a gente tem é uma cidade pequena que tinha se emancipado meio recém, eu acho que era a segunda eleição que ela tinha. Houve um divórcio, porque o candidato a vereador não teve voto da esposa. Não, mas aí eu também, né? Foi totalmente justificável. Mas ele se atrapalhou. Foi complicado. Na hora lá ele se confundiu. Foi uma situação que a gente vê que são casos que nessas cidades, às vezes, as questões são tensas, né? Como acontece crimes até pesado. Tem uma cidade também no Rio Grande do Sul, muito pequena, faz uns 20 anos isso, que foi cortada as mãos de um cabo eleitoral por questão de briga eleitoral. Então, tu vê situações que acontecem. Mas em cidades menores, aqui, claro que sempre a animosidade sempre existe. Mas chegar a esse ponto são raros e cada vez estão mais raros. A gente vê que cada vez estão mais raros. Mas às vezes tu atua em processos também que tu vê que o poder público praticamente fez tudo que fez a campanha para o candidato. Então, são situações que também... Então, vamos dizer assim, o advogado também é um fiscalizador. Mas as histórias, tu começa a contar o que acontece, o que as pessoas acham que vão fazer, que isso, que aquilo, tu fica assim, às vezes tu nem tenta mais dar real para as pessoas. E às vezes assim, tu percebe que conforme a história que chega, até dá para inferir, né, já que é uma palavra que está na moda, mas inferir que houve até uma compra de votos. Porque às vezes um candidato chega lá, não, mas lá no bairro tal, naquele colégio tal, era para mim ter 100 votos.
Mas como assim era para te ter 100 votos? Sim, como tu sabe. Como é que sabe? Como é que tu chegou nesse... Quer dizer, as próprias pessoas se entregam, né? Então é uma situação bem interessante que... Quando elas não te mandam por WhatsApp, estão fazendo isso, né? Essa do WhatsApp é bem interessante, porque hoje a gente se atrapalha, né? Mas assim, Andressa, eu achei bem bacana tu trazer a questão da valorização da mulher. Eu tenho uma prática, inclusive, de não participar de nenhuma atividade assim como essa, se não tiver uma mulher presente, né? Então, eu já fui convidado para debates, inclusive ali na OAB, e eu disse, não, eu participo, mas tem que ter uma mulher junto, ou como mediadora. E ainda mais mandando, né? Não, mas né? Eu acho que todas as oportunidades que a gente tem para reconhecer a necessidade que a gente precisa conviver, né? Até para a gente não falar tanta bobagem, tanto na questão de gênero, de raça, ou seja, porque a gente não convive, né? Então a gente precisa respeitar, olhando no olho, tendo essa oportunidade. E os meus estudos agora, porque eu falo bastante, né? Vamos ver se nos últimos 3 minutos aí, tá, Ivan? Né? Mas assim, esse é um tema que eu tenho estudado, mesmo que eu não tenha lugar de fala, mas é um tema que eu tenho estudado em todas as eleições que eu vou. Então, eu nunca deixei... Eu já fui como observador internacional em 3 países, que foi Equador, Colômbia e agora no Paraguai. Tem até livros escritos, né, sobre essas do Uruguai eu não fui como credenciado, mas eu fui como metido e curioso. Né? Então, no Uruguai, inclusive, eu produzi o livro e eu dedico um capítulo do livro à questão de gênero. E como os países têm enfrentado. Hoje o México tem um desenvolvimento muito grande sobre isso. Metade lá das vagas tem que ser mulheres. O Brasil está muito longe disso. O Brasil é o pior país da América Latina em participação das mulheres no parlamento. Nós temos e olha 16%. Que aumentou a fiscalização, né? Isso que aumentou. Tanto que tu vê que tem várias chapas inteiras caçadas por ser, digamos, como é que pode dizer, as candidatas mulheres eram laranjas, né? Então, assim, é importante isso que tu trouxe, André. Eu acho que nós sempre, todo momento que a gente tiver, pautar isso. No Uruguai eu fiz um estudo, inclusive, porque a mulher é sempre invisibilizada. Né? Então, o Uruguai tem um modelo que também criminalizou a violência política, o Equador criminalizou, alguns países estão avançando para a criminalização, mas é muito difícil. Né? O Equador teve 4 processos só, 2, inclusive, com perda de mandato, por violência política de gênero, nesses últimos 3 anos. Então, veja como isso é importante, é um tema vibrante que a gente precisa. E no Equador, fazendo propaganda do meu livro agora, eu dedico um capítulo a isso porque... o Uruguai. Porque o Uruguai fez uma coisa que eu acho que nós precisávamos fazer aqui no Brasil. Trazer a mulher para dentro do diretório partidário. Nós colocamos a reserva de vagas, que é para gênero, pode ser, para não ter mais de 70% de mulheres também, né? Isso. Né? Mas o Uruguai trouxe as mulheres para dentro do partido. Eles têm um sistema de lista fechada e tal, mas 33% dos diretórios partidários têm que ser ocupados por mulheres. E hoje nós temos essa falta aqui no Brasil, né? A gente força para que elas participem da eleição, mas no intramuros, né? Do muro para dentro da estrutura partidária, aí nós temos muito que correr. Então, esse ponto tem que estar sempre nos nossos debates. Mas eu acho que nós estamos avançando como nação, talvez sempre um pouco mais lento do que nós gostaríamos, mas é isso, né? Não é só colocando a responsabilidade nos partidos, nos homens, né? A gente sempre fala que não é o homem contra a mulher, é todo mundo em prol do crescimento e da igualdade como humanidade, mas as mulheres também têm que se colocar com qualificação, com respeito, né? Porque não basta só querer participar, mas tu tem que também buscar a composição e a qualificação dos espaços de fala. João, para finalizarmos agora, um recado para o pessoal aí que quer atuar para a sociedade. Tu, como nosso coordenador aí da Comissão Especial de Pleitos Eleitorais, sempre muito atuante, muito participativo e que é uma inspiração para nós, dá o teu recado final aí. A gente tenta na comissão, primeiro, dar essa prática no sentido como foram nossos eventos, né, Edson? Que tu sempre participa, tu é um parceiro para todas as horas, tu é uma pessoa incrível, como outros servidores da Justiça Eleitoral. Se todo servidor público fosse que nem tu,
Eu posso Eu te também dizer não estou pagando pro João. Eu posso dizer que a gente ia estar nada. a gente estaria numa situação bem melhor. Aqui hoje é só agradecer essa oportunidade, a direção da subseção pela confiança, a gente está fazendo diversos projetos juntos, o corpo técnico da OAB, que o Ivan é um jornalista incrível, sempre prestativo, trabalha todas as horas que a gente precisa, a Dai como a chefe ali da administração da OAB, também a gente está sempre na sala dela, incomodando, essa é a palavra, vamos direto ao assunto. A Mari, como ali a gente vai a essas situações porque a OAB tem um papel importantíssimo dentro da eleição e dentro da sociedade. Não só como na defesa do advogado, mas também da cidadania. Então, esse momento aqui é só para agradecer essa confiança da gente estar aqui e muito obrigado a todos que queiram participar e ouvir nossas bobagens um pouquinho. Edson, tuas palavras finais. Obrigado. Foi um período aqui, um momento de descontração, né? A gente está aqui se divertindo mais um pouco. E quem sabe a gente volta aí para tratar de outros temas, como eleições fora do país, né, João? Vamos, estamos sempre à disposição. Também não paguei nada para o João, nem para a Andressa, mas a gente está sempre à disposição, porque eu acho que esse é um tema que apaixona também, né? E eu gosto muito de eleição, não é só no Brasil, fora. E vou estar sempre aqui à disposição e mandar um abraço lá para a direção da OAB, a doutora Ana, o doutor Maurício. Acho que a direção da OAB tem uma boa dinâmica, uma dinâmica que está colocando mais essas pautas do direito eleitoral, e isso é muito importante. E ajuda também o direito eleitoral, ajuda a justiça eleitoral, né? Imagina se a gente tem um quadro de advogados bem capaz, bem atuante, óbvio que nosso trabalho também vai ser melhor. Então, espero ser convidado de novo. Até a próxima. Obrigado, gente. De minha parte também reforço aí as palavras dos meus colegas. É sempre um prazer estar com vocês. Aprendo muito, são pessoas inspiradoras, profissionais sérios. E o nosso podcast estará disponível toda quinta-feira nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e Spotify da OAB Caxias. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar as nossas publicações. Mais informações no nosso site oabcaxias.org.br. Esse podcast teve o patrocínio de AR Master Sul, assessoria documental. Obrigada a todos, espero que tenham gostado do conteúdo e até mais.